Tenho apenas 10 minutos para convencer você de que Tai Lung estava certo. Eu sei exatamente o que você está pensando. Como assim? O Tai Lung destruiu tudo por onde passou, atacou inocentes, tentou matar o Shifu, queria o pergaminho do dragão a qualquer custo. Como alguém pode defender esse cara? E a verdade é que eu também pensava assim. Durante anos, eu assisti a Kung Fu Panda, vendo o Tai Lung apenas como um grande obstáculo que o povo precisava superar. O vilão clássico, o monstro da história, mas quando parei para analisar cada detalhe da trajetória dele, percebi uma coisa: talvez o Tai Lung nunca tenha sido o verdadeiro vilão. Talvez ele tenha sido apenas o resultado de decisões de outras pessoas. Porque existe uma pergunta que quase ninguém faz: um vilão nasce vilão ou ele é criado? E é exatamente isso que eu vou tentar responder. Só que já vou deixar uma coisa muito bem clara. Meu objetivo aqui não é dizer que tudo que ele fez foi correto, porque não foi. Meu objetivo é outro. É mostrar que talvez nós estejamos culpando apenas a consequência, enquanto ignoramos completamente a causa. Então esqueça, por alguns minutos, tudo o que você acha sobre Tai Lung e tente enxergar essa história pelos olhos dele. O sonho nunca foi dele. Existe um detalhe muito importante que quase ninguém percebe. Quando vemos o Tai Lung adulto, já encontramos um guerreiro extremamente disciplinado. Mas ninguém nasce obcecado. Obsessões são construídas. Desde pequeno, Shifu criou Tai Lung como alguém destinado à grandeza. Ele não apenas treinava o garoto, ele alimentava diariamente uma ideia: você é o guerreiro dragão. Imagine crescendo ouvindo isso todos os dias. Imagine que a pessoa que você mais admira repita constantemente que existe um destino reservado para você. Com o tempo, você deixa de acreditar que aquilo é apenas uma possibilidade. Você passa a acreditar que aquilo é uma certeza. E isso muda tudo, porque o pergaminho do dragão deixou de ser um prêmio. Ele virou o sentido da vida de Tai Lung. Agora pense por outro lado. E se Shifu nunca tivesse dito nada? E se ele tivesse ensinado apenas Kung Fu? Será que o Tai Lung desenvolveria aquela obsessão? Provavelmente não, porque foi Shifu quem plantou essa semente. A expectativa pode destruir uma pessoa. Existe uma frase que diz: a expectativa é a mãe da frustração. E poucas histórias representam isso tão bem quanto a do Tai Lung. Durante anos, ele treinou, sangrou, sofreu, superou seus limites. Enquanto isso, Shifu nunca diminuía suas expectativas. Muito pelo contrário, cada elogio fazia Tai Lung acreditar ainda mais que tudo aquilo tinha um único destino: o pergaminho. O problema é que, quanto maior a expectativa, maior é a queda. E foi exatamente isso que aconteceu. Tai Lung não perdeu apenas um título, ele perdeu tudo aquilo que acreditava ser. Porque quando Wu Wei recusou entregar o pergaminho, ele também destruiu a identidade que o Tai Lung passou a vida inteira construindo. O erro de Wu Wei. Agora vem a parte extremamente polêmica. Muita gente vive culpando apenas o Tai Lung, mas quase ninguém questiona o Wu Wei. E deveria, porque Wu Wei enxergou a escuridão dentro de Tai Lung. Tudo bem, mas o que ele fez depois? Nada. Ele simplesmente recusou o pergaminho, sem orientar, sem conversar, sem explicar, sem oferecer outro propósito.
Imagine um médico descobrir que um paciente está doente e simplesmente mandá-lo embora. Foi praticamente isso que aconteceu. Uguay percebeu que havia um problema, mas não tentou resolvê-lo. Apenas tomou uma decisão que desencadeou toda a tragédia. O Shifu falhou como pai. Essa talvez seja a parte mais triste da história, porque Shifu nunca foi apenas um mestre. Ele era um pai, e pais geram, mas alguns erros custam caro. Shifu ensinou Tai Lung a lutar, ensinou disciplina, ensinou força, mas nunca ensinou algo muito mais importante: como perder. Tai Lung cresceu acreditando que fracassar não era uma opção. Então, quando fracassou, seu mundo inteiro desabou. E quem construiu esse mundo? O próprio Shifu. O filme deixa isso muito claro. Durante o confronto final, Shifu admite que falhou. Ele assume a parte da sua culpa. E isso muda completamente a nossa percepção da história. Se o próprio mestre reconhecia seus erros, por que a parte do público insiste em colocar toda a culpa apenas no Tai Lung? O verdadeiro prisioneiro. Depois de perder o controle, Tai Lung foi preso. Mas existe algo curioso. As correntes começaram muito antes da prisão. Durante toda a vida, ele esteve preso do sonho, preso ao desejo de agradar Shifu, preso à ideia de que o seu valor dependia exclusivamente do pergaminho. Quando finalmente foi acorrentado, aquilo era apenas a representação física de uma prisão que já existia há muitos anos. O Po prova que o problema nunca foi o pergaminho. Agora compare o Tai Lung com o Po. Po nunca foi criado para ser perfeito. Nunca ouviu que era o escolhido. Nunca acreditou que merecia o pergaminho. Quando finalmente o recebe, descobre que ele é apenas um espelho. Não existe poder mágico. Nunca existiu. E é aí que toda a tragédia fica ainda mais dolorosa. Tai Lung destruiu sua vida, perseguindo algo que nunca teve poder algum. Se alguém tivesse contado isso para ele antes, quantas vidas teriam sido salvas? Então, o Tai Lung estava errado? Não. Ele escolheu um caminho de violência, e isso jamais poderá ser defendido. Mas existe uma diferença enorme entre dizer que alguém fez escolhas erradas e dizer que toda a culpa é apenas dele, porque ninguém pergunta quem criou aquela criança, quem alimentou aquela obsessão, quem prometeu um destino, quem falhou em ensinar a lidar com a rejeição, quem abandonou alguém justamente quando ele mais precisava de ajuda. Talvez o maior vilão de Kung Fu Panda não seja uma pessoa. Talvez seja a combinação de expectativas irreais, orgulho e abandono. No fim, Tai Lung perdeu tudo: o pergaminho, seu mestre, sua liberdade, sua paz e, principalmente, a oportunidade de ser apenas alguém comum. Agora, eu quero saber a sua opinião. Depois de ouvir tudo isso, você acha que o Tai Lung sempre foi um vilão ou acredita que ele foi transformado em um pelas escolhas daqueles que deveriam guiá-lo?